que a nossa jornada a dois, ela é uma jornada de amor, de companheirismo, mas ela também é um campo de batalha, não é verdade? Todos os dias a gente vence, né? E a gente fala, hoje nós vencemos e amanhã nós cremos que vai ser melhor que hoje, amém? Porque o Senhor, nesse dia mau, me ensinou coisas boas para que eu possa crescer. E aí a gente vai indo nessa jornada de muito companheirismo, de muito amor, de muita alegria, né, repartida, mas também num campo de batalha, lutando, perseverando, né, persistindo, indo em frente, porque nós somos um povo que não olhamos para trás, a gente abandona realmente o que para trás fica e a gente avança para aquilo que, de novo, que há para nós, sempre, todos os dias, amém? Mas existem, né, a gente enfrenta algumas pressões nas nossas vidas e é importante que a gente entenda essas forças, né, que vêm contra nós, reconhecê-las, essas forças, para que a nossa união possa ser firme sempre. Porque algumas pressões vêm nas nossas vidas e isso pode abalar, né, no nosso casamento. O alicerce da nossa vida, da nossa casa. Lá eu queria repartir essa palavra, né? Versículo 2... 2 Coríntios, versículos 7 e 5, na verdade. Capítulo 2. Espera aí. 2 Coríntios, versículos 7 e 5, amém? 7 e 5. Amém. Amém, gente. É porque é muita tensão mesmo aqui, viu, para a gente repartir. Vocês não têm noção. Ontem, assim, dormi pouco, aí o Ogal vai lá no grupo e fala reunião. Dormi 1h30, a gente vai para a reunião, uma benção. Te amo, Gagal. Porque é um homem que quer entregar tudo com muita excelência e a gente vai caminhando atrás dele. Como a Fabiana falou um dia para mim, o Ogalvro risca que ali eu vou seguindo. Nossa, que bem. Só que ele não faz só com a Fabiana, não. Ele faz com os retardados amigos também. Amém. Vamos ler o versículo, irmãos. E esse versículo ele tem um contexto muito pessoal da vida do apóstolo Paulo. Fala das emoções de um homem, né, que vivia tudo que a gente quer viver nessa terra e que sentia pressões também na sua vida. Então ele resume, né, de uma forma poderosa a experiência humana de Paulo a lutar contra os desafios, né, internos e externos. Né? E se o apóstolo Paulo lutou, nós também, quem somos nós? Nós vamos lutar, amém? Porque se ele sentiu, a gente vai sentir, nós vamos lutar. E aí ele fala, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. E aí, imagina o apóstolo Paulo na sua jornada cheio de incerteza. Alguém se identifica? Porque nós não temos, né, certeza de nada na nossa vida. E esse contexto, né, dessa passagem, Paulo tinha acabado de enviar por Tito, né, um companheiro dele, uma carta à igreja de Corinto, uma igreja que ele amava, que ele plantou. E a igreja de Corinto estava vivendo muitos problemas na época de divisões, pecados, questões doutrinárias. E ele estava muito desesperado e ansioso em receber resposta de Tito sobre a carta que ele tinha enviado. Uma carta exortativa para essa igreja. Né? E Paulo estava vivendo uma agonia, como ele fala aqui, nenhum alívio, né, ele estava tendo das suas emoções. E será que eles entenderam? Será que eles compreenderam o que eu quis exortar a vida deles? Né? Será como vai ser a resposta desse povo que eu amo? E muitas vezes a gente olha para a nossa caminhada e tem essa sensação, né? Nós queremos mesmo ter a certeza que o nosso trabalho não está sendo em vão. E aí eram temores, né, que Paulo estava enfrentando ali. E aí, no contexto lá, ele fala que quando ele chegou em Troade, que é uma cidade que antes de Macedônia, ele ainda esperava Tito, e Tito não chegou e ele teve que seguir viagem. E no contexto da história é interessante que de Troade a Macedônia eram uns 400 quilômetros, irmãos, eles faziam a barco. Você imagina o quanto demorava isso, assim? E o Paulo, o apóstolo Paulo agoniado, né, com seus temores internos, pensando, será como que vai ser? Né? E mesmo sendo Paulo,
ele tinha incerteza, porque, na verdade, ele não era um super-herói que não tinha emoções, né, que lutavam contra ele. Medos, incertezas. E é como na nossa vida, né? E aí, essa passagem conta mais ou menos isso, que ele aguardava Tito até que Tito chegou lá em Macedônia e falou, olha, deu tudo certo. Ufa, que coisa boa. Né? Então, eles entenderam, Tito, e foi mais ou menos esse contexto. Então, Paulo enfrentava pressões por fora, ele enfrentava dificuldades no mundo com muitas perseguições e oposições constantes. Como a gente lida? A gente lida com um mundo, né, gente? A gente acorda todo dia um mundo mau, né? Porque o mundo jaz no maligno. Então, nós vamos viver pressões externas muito grandes nas nossas vidas. E por dentro também, como Paulo, ele enfrentando ali seus medos, inseguranças sobre aquilo, né, que ele tinha feito em Corinto, e ele pensava, né, e a mesma coisa às vezes a gente olha, né, para o contexto da nossa vida e fica, tá certo, eu estou indo no caminho certo, apesar de tudo que eu estou sentindo, eu não ando por aquilo que eu sinto, né, eu ando por aquilo que eu creio, e nós vamos seguindo. Né? Lá em 1 Pedro fala que a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exterior, cabelos trançados, joias de ouro, né? Mas ela tem que ser demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Então é o que está dentro, porque um coração alegre formoseia o rosto, e aí a gente vai seguindo. Então eu estou acostumada a lidar com essas pessoas que chegavam em mim e falavam assim, eu preciso emagrecer, tenho um casamento 3 vezes, Kelly, e deixa eu te falar, eu preciso perder 15 quilos. Eu falava, irmã, nasce de novo, morre e nasce outra pessoa, porque nem eu posso ser a melhor profissional, você não vai conseguir, não vai atingir esse alvo. E é isso, a gente vai andando. Né? E aí, para piorar, também a gente vende até como igreja, né, esse padrão é um clube perfeito e realista, né? E aí as pessoas, as famílias que a gente recebe começam a viver um sofrimento silencioso dentro das nossas congregações, porque a gente vende, né, um discurso, esse evangelho de prosperidade, uma coisa irrealista, e as pessoas não acham um lugar, um espaço para falar para nós o que elas estão vivendo de desafio. Não se enquadra naquilo que a gente prega. É uma doutrina assim, é vitória, vitória e vitória. E a pessoa chega cheia de problema, com os filhos com problema, e ela não encontra lugar e espaço para repartir o coração conosco, porque elas têm vergonha, porque se elas não se adequam a esse espaço, elas vão ser julgadas. E aí, só um exemplo rápido, eu estava passando uma dificuldade muito grande na minha casa, assim, uma tristeza enorme que um filho meu estava enfrentando, chegando em Goiânia. Ao ponto dele virar para nós e falar, não quero mais viver. Um menino bom, menino alegre, por causa de uma frustração que ele viveu amorosa. E foi muito difícil chegar ali em Uberlândia e viver isso. E aí me convidaram para uma reunião de mães um dia, eu estava muito triste. A pessoa me convidou com um coração muito bom, vendo essa tristeza em mim, e eu falei, gente, eu quero ir lá, porque eu quero beber essa reunião. Eu preciso hoje conversar com mães, né? E eu cheguei lá, a mensagem que começou, foi pregada, eu não cabia naquele lugar. Porque a pessoa que falou, ela falou de um padrão tão alto que ela estava vivendo e ela vivia aquilo porque ela pagou um preço de oração. Aí eu falei, é oração, Senhor, o Senhor, é porque eu estou orando pouco. Então, é esse tipo de mensagem que a gente ouve, não acolhe as pessoas, julgam as pessoas. E a gente tem que tomar muito cuidado em fazer isso na vida das pessoas. E para terminar, irmãos, tem as pressões que vêm internas nas nossas vidas, né? Eu vou passar só 4 minutinhos, tá, Gil? Elas são silenciosas, sutis, mas podem ser devastadoras. Olha, essa semana eu vi que a água que afunda o barco, ela é de dentro, não é de fora. Então, a gente tem que cuidar do nosso coração e da nossa alma. E a gente vive muitas tensões que são internas. Às vezes eu penso que eu não me encaixo nessa relação porque eu estou construindo o eu e não o nós nela. Então, são eu, a minha coisa, o que eu vivo, o que eu penso, né? E aí eu não encaixo nessa fusão que é o casamento. É o que eu falo, as nossas diferenças têm que nos completar e não nos dividir.
o medo de ser imperfeito nessa relação. A gente traz esse medo de apresentar aquilo que é frágil em nós um para o outro. E aí as nossas relações não tem aqueles DRs profundos que precisam ter. A gente fica superficial. E a gente precisa tirar as máscaras, baixar a guarda, mostrar de forma genuína para o nosso cônjuge aquilo que são os nossos temores e medo, muitas vezes. Aquilo que eu não me encaixo. Né? Dentro dessa questão da mídia aí, que é vendida, esse padrão de beleza, isso, vocês acham que não, mas eu conheço mulheres que têm dificuldade na área íntima, porque como elas não se encaixam nesse padrão, elas começam a ter vergonha de ir para a cama com seus maridos. E falta de vontade, porque eu tô tão feia, eu não me encaixo, tô passando em excesso de peso, eu tô magra demais, ou gorda demais, e isso abala a área íntima do casal. Nós temos vivido isso e aconselhado pessoas. Então, a verdadeira força do casamento não está na ausência de problema, mas na capacidade de enfrentar, amém? Em Deus. Eu queria aí, nós ganhamos uma bolsinha, terminar a minha fala, que eu falei só dos problemas, agora o Gilberto vai vir e vai remendar, que fala que só pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Né? A força está na união. Né? E colocar esse terceiro elemento, que é Deus na nossa vida, é muito importante. E tudo isso que eu falei, Deus ele traz para nós a sabedoria exata para nos comportar e receber toda essa carga que a gente recebe nos nossos dias e olhar para a nossa vida e falar, tá tudo certo. Deus está aqui, Ele ama a nossa vida e Ele está nesse casamento. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Deus nunca prometeu para a gente que a gente estaria isento das dificuldades e dos problemas. Pelo contrário. Quanto mais problema, mais dificuldade, mais mostra que você está sendo lapidado, está sendo aperfeiçoado, está crescendo. Porque, num certo sentido, se a gente não tiver problema, a gente piora. Piora. Então, Cristo, que não precisou ser aperfeiçoado, ele foi aperfeiçoado, foi nisso que ele sofreu. Ou seja, a Bíblia fala que Cristo sofreu para ser também aperfeiçoado. Então, se você está passando um perrengue aí, sabe o seguinte, Deus está te passando por essa moenda e permitindo você passar por essa moenda, porque no fim você vai ficar uma pessoa melhor, mais bem resolvida. Por isso que a gente está falando hoje de ansiedade, expectativas. Por isso que no casamento é o seguinte, a gente não casa para ser feliz, a gente casa porque a gente é feliz. Uma vez feliz, eu posso compreender que ainda que eu passe por momentos de tristeza, eu continuo sendo o quê? Uma pessoa feliz. Feliz em Deus, por isso que eu entendo o propósito e expectativas. Tem uma coisa que eu acho que eu não vou falar que é bobagem, mas às vezes os jovens chegam para mim e falam assim, eu estou orando para namorar. Eu falei, não ora para namorar, não. Porque a gente ora para namorar, aí Deus fala, pode namorar. Deus não erra, véio. Deus é soberano, aí a gente namora, termina, depois a gente termina como? Porque a gente orou e Deus falou para namorar? Não. A gente não deveria orar para namorar. A gente deveria orar quando eu namorar, eu tratar aquela pessoa com fidelidade, com honra, com respeito, com dignidade. Porque muitas vezes os jovens oram para namorar, Deus fala, namora, aí eles pegam o carro e vão para o motel. Porque Deus liberou. Então está tudo errado. Nós temos que entender que a ordem é o contrário. E aí dentro disso eu quero falar a respeito da nossa existência. Porque existe uma linha da filosofia, a intersubjetiva, que ela crê o seguinte, que a gente só é em função do outro. Então você, teoricamente, você não existe, ou você não existiria, se você não tivesse o seu cônjuge. Por isso que Jesus fala assim, aquilo que Deus uniu, o homem não tem capacidade para quê? Para separar. E muitas vezes a gente não entende esse texto. E Jesus está falando disso, porque, num certo sentido, Jesus não existiria sem a igreja. Jesus não existe sem a igreja. A igreja é o corpo. Imagina uma pessoa sem corpo, só a cabeça. Isso não existe. Então, Cristo só existe com a igreja. E a igreja é um ser de quê? Como nós, descompensados. Tudo atrapalhado. Então, a Bíblia fala que um casamento começou mal sucedido no início, e Deus não foi vencido pela frustração, porque isso tinha que acontecer. Então, a Bíblia começa com um casamento que não deu certo. Um casamento de precipitações, ansiedade, um casamento de omissões, que foi Adão e Eva. E termina com um casamento que deu certo. Cristo e a igreja. Um casamento onde um deu a vida pelo outro,
Um foi lá e realizou, entendendo aquilo que era o propósito do quê? Eterno. Então, nunca foi expectativa de Deus criar um jardim para que a gente pudesse ficar lá eternamente. Adão cumpriu um propósito que era a materialização do quê? De Cristo. Por isso, ele é o primeiro homem, segundo, e a Bíblia diz que Cristo é o segundo Adão. O existencialismo, que é uma filosofia que a gente não pega essa linha, eles creem que a existência precede o que é a essência. Então, eu existo antes de ter a essência. Eu vou me transformando numa essência a partir do momento da minha experiência. Nós não cremos nisso. Nós cremos na essência primeiro. Então, Deus é. E Deus sendo, nos fez. Então, por isso que o nosso casamento não tem a possibilidade de dar errado. O nosso casamento é um dano certo. É um dano certo. Por que é um dano certo? Porque vai depender daquilo que seja o quê? A sua postura como homem e como mulher. Mas é um dano certo até o fim. Aí a hora que você estiver lá no velório, lá dentro do caixão, aí você pode falar, deu certo. Agora, bênção demais. Porque aí terminou aquilo que foi o quê? A nossa jornada. Bom, eu quero pegar esse texto aqui, que é o texto que a gente pegou para a gente falar sobre enfrentar as nossas pressões, porque o nosso desafio não vai ser nunca a questão de não termos problemas, ter desafios ou não, mas como que a gente vai enfrentar. E aí Salomão, e é engraçado quem escreveu é Salomão. Salomão, num certo sentido, foi um homem que uma mulher só não resolveu para a vida dele. Ele teve 700, aí também não resolveu, foi lá e arrumou 300 concubinas. Um homem que era considerado o homem mais sábio, e no fim ele começa a entrar em crise para falando que tudo é vaidade. É lógico que é vaidade. Ele tentou achar solução em 700 mulheres, e depois em 300 concubinas. Aí ele ficou entendendo que tudo era o quê? Vaidade. Ao invés dele encarar só uma, então você está achando que você está com pouca mulher? E essa que você está, ainda está muito assim insatisfeito? Então vamos encarar elas. Amém? E falar, você é a resposta de Deus para a minha vida. Passando raiva ou não? Porque a raiva faz parte. Faz parte do quê? Do processo de aperfeiçoamento. Então ele diz assim, melhor seria 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai daquele que estiver só, porque caindo não haverá quem o levante. Também se os dois dormirem juntos, eles se esquentarão, ou aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então eu quero trabalhar aqui 4 princípios. O primeiro princípio é o princípio da interdependência. Melhor é serem 2, porque vai ter melhor paga do seu trabalho. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 20, ele fala assim, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Nós estamos sujeitos à vaidade, isso é ponto. Por que algumas coisas a gente trabalha mostrando percentuais, algumas estatísticas, e a gente fica tentando mostrar algumas coisas para a gente lutar em favor de, para a gente ficar frustrado? Não, para a gente entender que mesmo sendo cristãos, a gente pode correr o risco de ficar distraído e não estar entendendo tudo aquilo que Deus quer revelar no nosso coração. O Instituto Barna, nos Estados Unidos, que só trabalha com estatística para cristão, fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão que a taxa de divórcio para não cristãos e cristãos é a mesma, 50%. Isso significa que quem está na igreja não está o quê? Isento, está se divorciando. Isso mostra que às vezes nós estamos sentados, ouvindo a palavra, mas essa palavra não está produzindo em nós frutos, de forma com que a gente se levante daqui e a gente saia daqui inconformado. Inconformado com a nossa vida, inconformado com o casamento, inconformado com os valores desse mundo. Eu lido com isso, eu faço terapia com casais. E a maioria dos casais que eu atendo são cristãos. E muitas vezes as palavras que eles ouvem é o seguinte, você tem que orar mais, tem que ler a Bíblia mais. E não é verdade. Eles tinham que estar mais abertos, mais sensíveis, para se darem, para, na verdade, viverem aquilo que é o processo de toda a transformação que Deus quer fazer na vida deles. Então não adianta a gente só falar que conhece a Deus,
Isso vai ter que ser materializado naquilo que é a resposta que eu estou dando a todas as dificuldades e problemas que eu tenho enfrentado na minha vida. E esse princípio da interdependência, ou seja, eles se complementarão. Aí Paulo, quando está falando que nós estamos sujeitos à vaidade, a gente pode entender que a gente pode ir para dois extremos. Ou o extremo da dependência, aí a gente é subserviente, a gente é dependente, a gente fica lá com aquele buscando aprovação no outro, aí a gente fica numa insegurança total, aí é aquela assim, terrível. Ninguém dá conta de viver a sua autossuficiência. Então nós não somos dependentes. Nós não somos dependentes um do outro. Mas nós somos interdependentes. E se a gente for para o outro extremo, a gente vai para o extremo do quê? Da independência. Por conta do quê? Da vaidade. Aí eu vou para o narcisismo, onde eu acho que eu sou o melhor e que, na verdade, eu não preciso de ninguém. Então nós estamos vivendo um fenômeno mundial, e esse fenômeno, ele hoje foi batizado como divórcio grey, né, o divórcio cinza, que é as pessoas que se divorciam acima dos 50 anos. Em 2010, no Brasil, segundo o IBGE, 10% das pessoas acima de 50 anos se divorciavam. 10%. Hoje, é 30%. Por vários motivos, 4 motivos. Expectativa de vida aumentou, ou seja, longevidade. A gente está conseguindo ficar mais velho, com saúde. Independência financeira. Hoje a mulher também trabalha, o homem trabalha, ninguém depende um do outro. Então tem independência. Autoconhecimento, ou seja, empoderamento pessoal. Eu sei quem eu sou bonito, sou bonita, sou filho de Deus, sou filho de Deus. E o outro, busca de realização pessoal. Não se iluda. Você não está isento dessa estatística aqui. Onde muitas vezes você, no fim, vai buscar o quê? Sua realização pessoal. Isso não traduz aquilo que seja a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que muitos cristãos... Então é o seguinte, você quer separar? Ora para o seu cônjuge morrer. Ué. Ou ora para você morrer antes, porque aí você libera ela. É verdade. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Segundo, olha lá. Segundo princípio, o princípio da ajuda. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Num certo sentido, nós somos as melhores pessoas para ajudar uns aos outros. Se eu fizer uma conta aqui, eu convivo mais com a Kelly que eu convivi com os meus pais. Então é o seguinte, não tem ninguém que conheça mais o cônjuge do que você. Você dorme com ele, você come com ele, você tem relação com ele, você faz carinho com ele, tudo você faz um com o outro. Passa raiva. Então você conhece todos os quê? As qualidades e também os defeitos. E é engraçado porque como nós somos as melhores pessoas para ajudar um ao outro, muitas vezes a gente pega isso para nos defender. Para a gente cobrar um do outro o quê? As suas dificuldades. E quando o casamento entra nessa queda de braço, você não percebe, mas você já entrou num caminho, segundo as estatísticas, para um divórcio. E é um divórcio que às vezes não vai ser legalizado, mas vai ser um divórcio o quê? Vivido. O povo fala que na época dos nossos avós, separava menos. Mas os avós, eles dormiam em camas separadas, quartos separados. Eles não aguentavam mais conviver um com o outro. E hoje não, hoje nós não temos essa pressão social mais, pelo contrário. Se você for em psicólogo, psiquiatra, qualquer médico, ele vai falar assim, tá feliz? Não, separa. Isso é canseira para você, você vai ficar adoecido. Relação tóxica, mas a gente ouve isso. Então, a gente tem que fugir do quê? Do tóxico. Não se iluda. Nós estamos enfrentando isso aí. E aí, Tiago, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala assim, você sabe por que você ora, pede, você não recebe nada? É porque você é ganancioso, você pede seu próprio prazer e que vocês ficam se degladiando. Um casamento onde o marido e a mulher ficam se degladiando, esse casamento está à beira da falência.
Isso é estatística. Na próxima palestra eu vou citar para vocês estatística a respeito disso. Então a gente deveria se permitir ser o quê? Ajudado. E muitas vezes a gente cria mecanismos de defesa. Na psicologia a gente estuda isso. 2 principais mecanismos de defesa que a gente cria para nos proteger é um de projeção e de transferência. Eu transfiro para o outro a minha infelicidade, a minha raiva, a minha frustração. E o outro é projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu sou. Não vai ter tempo daqui a gente explicar isso aqui, mas não se iluda. Nós somos seres que nós precisamos... Jesus toma conta, tem que correr aqui. 5 minutos. Princípio do estímulo. Os 2 dormindo se aquentarão. Nós somos um ser, corpo, alma e espírito. Somos movidos de quê? Estímulo e resposta. São sistemas sistema nervoso, que ajuda a governar a nossa vida. Sistema endócrino. Então é o seguinte, as sinapses dos neurônios, os neurônios só conseguem falar porque na sinapse existe o quê? Os neurotransmissores que comunicam o quê? Sinais. Então, dopamina, serotonina, enfim, tudo isso são sinais e são estímulos. Então, o corpo é assim. E aí, tudo que a gente vive, você está aqui num retiro, você tem fome, você tem libido, você tem desejo, você tem raiva, você tem emoções, tudo que você vive é movido por estímulos e respostas. Então é o seguinte, a gente precisa entender que os 2, agora, eles foram colocados, nós fomos colocados na vida do outro para ser o quê? Estímulo na vida do outro. Aleluia! Se você não aprender a estimular o outro, você não está cumprindo o quê? O propósito de Deus. E aí o texto diz assim, Tiago, aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Às vezes a gente acha que pecado é adultério, é mentir, é roubar, e é. Mas o pecado de não fazer o que você deve fazer é pecado. É a mesma coisa, a mesma categoria. E se você souber aquilo... Eu tinha muita dificuldade com aquela, porque às vezes eu ia falar uma coisa para ela, ela falava assim, interessa sim. Sou seu marido? Eu sou seu marido? Não, você não tem nada a ver com isso. Tem sim. Então pede para Deus me matar, porque o dia que eu morrer, aí eu vou deixar de dar palpite na sua vida. Aquilo que eu estou ouvindo na sua vida, eu quero o quê? Contribuir, ué. E muitas vezes a gente deixa de ser o quê? Resposta para a vida do outro. A etimologia da palavra responsabilidade é aquele que sabe dar respostas. É aquele que tem respostas. Então, nós precisamos ser o quê? Responsáveis. Por isso que a gente vive o quê? O estímulo. E por último, o princípio da força. Os trens são tudo lugar aqui, ó. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Jesus falou uma coisa interessante. Jesus falou assim, o reino dividido não subsiste. E quando você casou com a sua esposa, vocês eram 2 indivíduos totalmente diferentes. Vieram de culturas diferentes, famílias diferentes, valores diferentes, e vocês se unem. E se transformam numa só pessoa. Vocês se transformaram num reino. E esse reino agora precisa estar o quê? Unidos. Por isso que a gente precisa trabalhar o quê? A unidade. E aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu vou repetir na outra palestra. Crítica. Crítica é um dos cavaleiros do Apocalipse que a gente vai falar na próxima tabela. Quando a gente aprende a criticar o outro, você pensa que não, você está dizendo que você está desunido com ele. Porque a crítica, ela só destrói. Ela não traz o senso de quê? De responsabilidade junto. Ou seja, nós não somos o quê? Cúmplice um do outro. E aí eu fico expondo o erro um do outro. Eu fico, muitas vezes, desprezando ou fazendo chacota com o erro do outro. Então é o seguinte, se tem uma coisa que você precisa trabalhar hoje na sua vida, pare de criticar o seu cônjuge.
Aleluia. Porque você tem problemas e você tem qualidades. E eu tenho problemas e qualidades. Eu tinha uma dificuldade com a Kellen, que era o seguinte: graças a Deus eu dei conta de suprir ela. Quando eu casei, qualquer briguinha falava assim, né, meu Deus, você é igual ao seu pai. Aí eu falava assim, deixa eu falar uma coisa, larga meu pai em casa, ele tá quietinho lá, ele tá assistindo filme. Então é o seguinte, fala comigo, fala de mim. Não, mas você é igual. Aí ela vai piorando. Não, mas você é igual mesmo, tá vendo? Você tá ficando com raiva. Aí a gente entra no embate, aí eu falava assim, então tá bom, é pra medir força, então assim, você é igual a sua mãe. Você é doida, sua mãe é uma doida desvairada. 2 homens não deu conta dela, teve que largar ela. Ah, para de falar minha mãe. Não, vou falar de sua mãe é uma retardada. Agora, então vamos falar do seu pai? E aí a gente entra nessa queda de braço, e eu vou te falar uma coisa, enquanto eu entrei nessa queda de braço, eu não resolvi. Até que um dia, eu tive uma palavra de Deus. Deus falou assim, meu filho, não faça isso mais. E aí a Kelly veio com essa conversa, você é igual ao seu pai. Eu falei, senta aqui. Então eu vou te falar uma coisa, sou igualzinho, sou xerox, sou 100% igual. Satisfeito? Agora é o seguinte, o que você vai fazer para me ajudar? Me ajuda. Mas não ajuda a ficar lembrando que eu sou igual a ele. Me ajuda sendo também diferente. Sendo forte, me sustentando naquilo que eu sou o quê? Igual ao meu pai. Aí ela parou, né? Graças a Deus. E eu quero terminar, porque já levantou plaquinha ali. Lá em 1 Pedro, no capítulo 3, a Bíblia fala o seguinte, irmãos, a gente pensa que não, mas isso é forte. Tem certas coisas que nos desautoriza. A Bíblia fala que há um motivo para as orações dos homens não serem ouvidas. Porque às vezes a gente acha que a gente vai orar e Deus vai ouvir. Tem uma coisa aqui que Deus fala assim, eu não vou te ouvir. Enquanto você não tratar a sua esposa com dignidade, como um vaso mais frágil. E a gente interpreta vaso mais frágil como fraca. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não existe mulher fraca no mundo. Toda mulher é forte. Quem fez a mulher forte? Deus. Deus fez a mulher forte. A mulher é forte. Só que ela precisa entender que ela é frágil. Então, na força dela, ela precisa o quê? Buscar fragilidade. Por isso que a mulher precisa buscar o quê? Feminilidade. Então, ela é forte. O povo mete o pau na Jezabel. Escreveram o livro da Jezabel, o espírito de Jezabel, o demônio de Jezabel. Eu nunca vi tanto trem em cima de Jezabel. E eu vou te falar uma coisa. No fim, a Jezabel virou uma vítima. Porque ela teve um marido frouxo. O Acabe era um homem omisso, porque ele deveria falar assim, Jezabel é o seguinte, você vai adorar só o Deus de Israel. Então você vai queimar esses balainhos aí, ó. Eu não quero. Jezabel, ó, o trem vai ficar ruim pro seu lado. Não. Ele foi chorar, ele foi lá não dar respostas, e ela falou assim, amor, pode deixar que eu resolvo sua vida. Porque se tem uma coisa que mulher sabe fazer, é resolver. Mulher resolve tudo. Tudo. As mulheres são práticas. E Deus deu essa força para ela. O homem não dava conta de ter menstruação todo mês, irmãos. Cólica. O homem não dava conta de dar a luz, não, irmãos. Aquela luz assim, saindo daquela cabeça daquela menina. Meu Deus, os homens iam morrer. Jesus toma conta. Ué. Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça e já vai para a cama. Vai para a cama. As mulheres não. As mulheres estão doentes, elas vão lá, acolhem a gente, faz uma sopinha, faz um caldo, faz isso, faz aquilo. Então as mulheres são fortes. Mulher é forte. Então os homens precisam ser o quê? Bem resolvidos. Amém? Amém. Em nome de Jesus. E aí... Tem uma estatística lá, não deu tempo. Depois vocês nos seguem lá nas redes sociais. Ludivan 2, Kellen Marquês, ok? Bênção. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.